A história de Moisés a gente acha que conhece bem, né? O príncipe do Egito que se torna o libertador de seu povo. Mas e se essa história que a gente conhece for só superfície? Se escondido no texto existia um drama psicológico muito mais profundo sobre um herói que dá de cara com uma verdade terrível, sobre as mesmas pessoas que ele queria salvar? Então vamos lá. Tudo começa com essa frase, que é quase um enigma dita por Moisés no momento de puro pânico. Assim se sabe. Pensa só, ele acabou de cometer um ato de violência, um ato mortal, e a primeira reação dele não é sobre ser pego, não. É sobre uma descoberta, uma outra coisa que ele percebeu e que o deixou chocado, abalado até o fundo da alma. E é essa a grande questão que vai guiar nossa análise. O que exatamente ficou conhecido ali? Não era só que o segredo dele vazou. Era algo muito, mas muito mais perturbador. Uma revelação que ia mudar completamente o rumo da vida dele e o destino de uma nação inteira. Nesse nosso percurso, a gente vai seguir essa jornada de Moisés, de príncipe a fugitivo. Vamos dar uma olhada no seu primeiro ato de justiça, na revelação que o abalou, e ver como a fuga dele para uma nova vida acabou preparando o terreno para o grito do seu povo e para a aliança com Deus. Bom, nossa história começa com Moisés, já homem feito, uma figura de poder e privilégio, bem ali, no coração do Império Egípcio. Olha, o crescimento de Moisés não foi só de idade, não. O faraó tinha colocado ele no comando da própria casa real, uma posição de autoridade imensa. E mesmo com tudo isso, ele faz uma escolha. Uma escolha muito deliberada. Ele vai ao encontro dos seus irmãos hebreus. E o texto é bem específico. Diz que ele não apenas vê, ele observa o sofrimento deles. Sabe o que isso quer dizer? Que ele fixa os olhos e o coração naquilo. Ele sente a dor do povo dele. E é justamente essa empatia toda que o leva direto para o primeiro grande ponto de virada da vida dele. Um confronto violento que, olha, é muito mais do que parece à primeira vista. A cena parece simples, né? Um opressor de um lado, uma vítima do outro. Mas os comentários de grandes sábios como Rashi revelam uma história de fundo que é chocante. Aquilo não era um espancamento qualquer. O capataz egípcio tinha violentado a esposa do hebreu. E quando o marido descobriu, o capataz começou a bater nele ali em público, não por puro sadismo, mas como uma tática brutal para acobertar o próprio crime e silenciar a verdade. Uma crueldade em cima da outra. Moisés vê essa cena toda, olha para um lado, olha para o outro, e quando vê que não tem ninguém olhando, ele age. Ele mata o egípcio. Só que o texto é um mistério aqui. Não fala de espada, de pedra, de nada. Como é que um homem sozinho mata outro assim, sem arma nenhuma? A resposta, segundo o Midrash, que são as antigas interpretações, é de cair o queixo. Moisés não usou a força física. Ele invocou o nome de Deus. Ele executou um ato de justiça divina. Não foi um assassinato comum. Isso muda tudo, né? Moisés não é só um brigão, ele é um canal para um poder maior, agindo contra uma maldade que era profunda, pessoal. Então, Moisés enterra o corpo na areia, achando que pronto, o assunto está encerrado. Mas no dia seguinte, ele dá de cara com um horror de um tipo completamente diferente, e vindo de onde ele menos esperava. Ele sai e encontra dois hebreus, que mais tarde a gente descobre que são Datã e Avirão, brigando. Moisés vai lá intervir, dá uma bronca no agressor, e a resposta que ele leva é uma verdadeira facada no coração. O cara não só sabe do egípcio, como ele joga isso na cara de Moisés. O segredo vazou, e quem contou? Um dos seus. O texto diz que Moisés ficou com medo. E claro, num primeiro nível, ele temeu o faraó, óbvio. Mas o Midrash nos convida a olhar mais fundo. A palavra hebraica usada aqui também pode significar estar profundamente perturbado, transtornado. O medo de Moisés não era só pela própria vida, era um medo existencial. Isso nos traz de volta àquela nossa pergunta inicial. Assim se sabe. O que afinal ficou conhecido? Para o Moisés da história literal, era o fato de descobrir o meu crime. Mas para o Moisés do Midrash, a revelação foi muito mais sombria. Ele percebeu que existiam delatores, fofoqueiros, no meio do seu próprio povo. A pergunta dele passou a ser: como eu posso libertar um povo que se trai desse jeito? Eles sequer merecem ser salvos? Essa é a verdadeira crise de Moisés. Não é o medo do faraó, é a decepção com os seus. Com Datã e Aviram correndo para contar tudo para o faraó, aquele medo literal de Moisés se torna realidade. Ele não tem outra escolha a não ser fugir, deixando para trás o status, a casa e aquela crise de fé no seu povo.
Ele foge para a terra de Midian. E o texto nos dá um detalhe muito específico: ele se senta perto de um poço. E isso não é um detalhe à toa, é um sinal de que, mesmo no exílio, o destino está se movendo. A palavra hebraica que aparece aqui é vayeshev, e ela tem uma dualidade linda. Significa tanto sentar-se para descansar, quanto estabelecer-se para começar uma vida nova. Ou seja, Moisés não estava só dando uma pausa, ele estava se preparando para fincar raízes, para recomeçar do zero. E por que um poço especificamente? Porque Moisés conhecia as histórias dos seus antepassados. O seu ancestral Jacó conheceu a esposa Raquel justamente num poço. Moisés está, na essência, se colocando no lugar certo para que o destino o encontre. E, segundo o Midrash, a água do poço até sobe ao seu encontro, um eco milagroso do passado. E o destino, de fato, o encontra. Ele defende as filhas de um sacerdote local, casa-se com uma delas, Zípora, e tem um filho. E ele dá ao filho o nome de Gerson, que significa fui um estrangeiro lá. Com esse nome, Moisés está declarando sua nova identidade. Ele não é mais um príncipe do Egito nem um aspirante a libertador. Ele é um exilado, um marido, um pai, construindo uma vida tranquila, bem longe de tudo aquilo. Mas, enquanto Moisés constrói essa nova vida em Midian, a história do seu povo no Egito toma um rumo terrivelmente, assustadoramente sombrio. O texto nos dá um pingo de esperança. Diz que, depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Isso deveria ser um alívio, né? Um novo governante, quem sabe uma nova política. Mas, mais uma vez, a história na superfície esconde uma verdade pavorosa. O Midrash explica que o rei não morreu de verdade. Ele foi atingido por tsarat, uma doença espiritual, e seus conselheiros lhe disseram que a única cura era se banhar no sangue de crianças israelitas. Então, longe de melhorar, a situação virou um pesadelo que não dá nem para descrever. A opressão se tornou genocídio. E aqui o contraste é gritante. De um lado, Moisés, o líder desiludido encontrando paz e família numa terra estranha. Do outro, o povo que ele deixou para trás, aquele mesmo povo que o fez questionar sua missão, enfrentando um nível de sofrimento que eles nunca tinham visto antes. Foi nesse ponto, no fundo do poço, nesse abismo de desespero, que alguma coisa mudou. O povo, esmagado sob o peso de uma crueldade inimaginável, finalmente se une em um único grito coletivo. E esse grito, vindo do fundo da alma, sobe aos céus e ativa a memória divina. Deus ouve e se lembra da sua antiga promessa. O que nos deixa com esta pergunta final. O cenário está montado para um confronto épico. Temos um líder que duvida que seu povo seja digno de salvação e um povo levado ao seu limite absoluto de sofrimento. A intervenção divina está chegando, mas o verdadeiro teste ainda está por vir. Como é que esses dois elementos quebrados, um líder ferido e um povo traumatizado, podem ser forjados juntos, no foco da libertação, para se tornarem uma nação? A resposta a essa pergunta? Bom, é aí que começa a história do Êxodo.